Em Êxodo 6, do 6 ao 7, Deus diz para Moisés: Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Em alguns momentos da minha vida, eu passei por algumas provações de fé. Eu acredito que todos nós temos momentos assim para contar, né? E o mais interessante é que eu me achava uma mulher de fé. Afinal, eu acreditava que Deus era real, que Ele existia, que Ele era soberano, criador de todas as coisas. Mas eu percebi com muita tristeza em um momento que eu não acreditava que Ele me amava. Eu me sentia abandonada. Eu achava que Ele não me ouvia, que Ele não estava presente. E eu entendi que eu percebi a soberania dele, a grandeza, mas eu não acreditava em seu amor e em sua graça. Eu pensava, veja as coisas que estão acontecendo, veja tanto sofrimento que você tem passado, veja as orações, o quanto você ora e não ouve a voz dele. Com certeza ele não está te ouvindo. Eu percebi que eu precisava conhecer a sua graça e o seu amor, porque eu percebia a sua soberania, mas não percebia esse Deus que cuida dos mínimos detalhes. E o Senhor precisava me chamar para conhecê-lo. Eu sabia que eu precisava conhecer mais o meu Deus e basear a minha fé no que realmente Ele é. Mesmo o povo de Israel sendo um povo tão falho, Deus os amava muito, Deus amava muito aquele povo, chamou aquele povo para Ele, chamou aquele povo para conhecê-lo mais, né? E mais do que ser libertos da escravidão que estava imposta sobre eles, aquele povo precisava conhecer a Deus, como o próprio texto diz. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E Deus usou então o momento do sofrimento que eu usava para dizer que Ele não me amava, que Ele não estava se importando comigo. Deus usou exatamente esse momento para me provar o contrário, para me provar que Ele me ama, cuidava dos pequenos detalhes e me chamar então para uma jornada de conhecimento com Ele. Quantos de nós, meus irmãos, não temos tido a oportunidade de conhecer esse Deus nesse tempo de pandemia em que nós estamos em nossas casas, isolados? Quantos de nós não estamos tendo a oportunidade de conhecer o Deus real, baseado nas Escrituras, e não aquele Deus da nossa imaginação que nós achamos que é de determinada forma? Quanto mais eu conheço meu Deus, meus irmãos, mais a minha fé é fortalecida e mais eu consigo descansar nele. Não é fácil descansar em Deus. Nós temos esse ímpeto de querer ter o controle sobre todas as coisas. A ansiedade está aí, né? Um mal tão grande na nossa sociedade para nos provar o quanto nós ficamos estressados, tensos, quando nós percebemos que nós não sabemos o futuro, que nós não temos as respostas para tudo, que nós não temos as coisas sob o controle. Na verdade, eu acabei percebendo que muitas vezes nós preferimos ter o controle sobre todas as coisas e caminhar longe de Deus do que ter fé e caminhar lado a lado com Ele. Em Êxodo 16:3, o povo parecia ter esquecido tudo o que tinha acontecido. Eles disseram para Moisés: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. E, meus irmãos, como me chamou a atenção, como esse povo preferia estar escravo no Egito do que a liberdade de caminhar lado a lado, em liberdade com o nosso Deus, com o Senhor, e exercitar a nossa fé. Eles estavam cegos, eles não viam tudo o que tinha acontecido, o mar tinha se aberto diante de seus próprios olhos, grandes coisas o Senhor tinha feito, e eles não lembravam, parecia que tinham esquecido tudo que o Senhor tinha feito, né? O Senhor nos chamou para sermos um povo de fé, assim como chamou os patriarcas, assim como chamou a nação de Israel, nós também somos chamados para termos fé, para confiar nele, saber que de nada adianta ter o controle sobre todas as coisas,
coisas. A gente ainda vê, né, que eles receberam o maná. Deus providenciou o alimento e ele tinha gosto de massa folhada com mel. Achei incrível isso, como Deus cuida dos mínimos detalhes, né? E ainda disse que não precisava guardar para o dia seguinte, porque Deus ia prover, e aqueles que tentaram controlar tudo e guardar para o dia seguinte, o alimento apodreceu. Então, o Senhor nos chama para sermos um povo de fé, um povo que confia, que sabe que o amanhã Ele vai providenciar cada detalhe. E, por fim, eu gostaria de citar uma música que, para mim, faz muito esse link sobre o sofrimento e o exercício da fé. A música se chama Outono e é dos Arrais. Ela diz assim: eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro? Mas a espera desta vez é diferente outra vez. É mais escura, mais vazia, hoje a noite é bem mais fria. Na palavra eu fiz morada, achei descanso na jornada. Provado fui com fogo, mas aonde está o ouro? Eu sei, somente uma fé que se abalou, inabalável é.